Voltamos a apresentar Condomínio em Foco, na CBN Maceió. Apresentação: Carlos Conce e Pedro Erlon. Voltamos ao programa Condomínio em Foco, na rádio CBN Maceió, a rádio que toca notícia. Hoje um assunto super interessante: energia solar. É por isso que estamos aqui com o Diego Shoa, que ele é eletricista e também administrador e realmente tem um grande conhecimento na área. E com o Saulo, que é um gestor de alto nível, na realidade é um síndico 5 estrelas, para que a gente possa conversar com eles sobre isso. Um assunto super impactante, não é, Pedro Erlon, nosso expert em condomínio? Demais, principalmente porque não é só a compra do sistema, né? É o pós-venda, é a assistência técnica que é dada após adquirir esse sistema. Eu queria ouvir, né, do Diego, né, como é o pós-venda, como é que funciona a assistência técnica desse sistema, e queria ouvir do Saulo, né, como é que funciona essa relação no dia a dia. Eu queria falar antes de a gente entrar no pós-venda, mas as observações que os clientes devem ter antes de contratar, né? Primeiramente, saber qual a potência que está sendo fornecida para poder gerar. Existe diferença dos materiais? Placa solar não é tudo igual, não? Existe, né? Fale Existe aí, qual a potências, diferença? placas de várias potências, mas o principal é a potência total. Às vezes, o que a gente pega muito aí no mercado são empresas... Diego, eu achei um orçamento mais barato, tá? Vamos fazer o comparativo. Quando eu vou ver o comparativo, eu estou oferecendo uma potência maior do que o concorrente. Então, com certeza, vai ser mais caro também. Se eu estou oferecendo mais... O cara pode comprar um carro 1.0 ou 2.0, né? Isso. E é isso que a gente fala. Você quer comprar... A gente faz muito esse comparativo de carro, né? Eu estou oferecendo aqui uma Ferrari. Legal. Essa pessoa está oferecendo aqui um Fusca. Perfeito. Então, você escolhe em qual... Os dois vão chegar no mesmo canto? Vai. Mas como vai chegar, isso é o que importa. E no break a gente falou da questão de espaço, né? Nem todo condomínio, principalmente aqui na parte de baixo, tem o espaço de telhado suficiente com insolação, né? Porque não adianta ter espaço se 70% daquele espaço tem sombreamento. Então, o seu equipamento hoje permite instalar com uma eficiência energética maior no espaço menor. Isso, a gente tem placas com potências maiores, né? E assim, o diferencial nosso também no mercado é que a gente tem um estoque. A gente não tem que esperar o distribuidor mandar, o fornecedor mandar. A gente tem tudo pronto entrega. Então a gente consegue ser rápido nessa questão de instalação. E voltando para o assunto do pós-venda, uma das coisas mais importantes não é só comprar o sistema fotovoltaico, né? Muita gente se atenta ao preço, mas você tem que prestar muita atenção na pós-compra, né? No pós-venda. Todo o suporte que você terá, porque se for uma conta de energia que vier errada, você sai no prejuízo. Se o equipamento parar 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês, você sai no prejuízo. Então, talvez você está pagando um pouquinho mais caro, mas lá na frente você tira esse investimento, né, por conta do pós-venda. Então, vocês que forem comprar energia solar, prestem atenção no pós-venda. Hoje a Desolare, né, fazendo um pouquinho a propaganda, a gente tem uma maior pós-venda aqui de Alagoas e a gente está estruturando para ser o maior pós-venda do Nordeste. Né? A gente tem essa estruturação, porque a gente já pegou muitos filhos sem pais, muitas usinas que empresas faliram, e a gente já está em 9 anos de caminhada, né? E a gente pretende ter 10, 15, 20, 25, 30 anos de caminhada, estruturando cada vez mais o nosso pós-venda para poder atender melhor o nosso cliente. Então, rapidamente, a Desolare tem um engenheiro eletricista no comando, portanto, alguém que entende de energia, né? Dois. O meu sócio também é engenheiro. O Diego e o... Diego. Outro Diego também? Também. Os 2 Diegos, né? O Diego Shoa e o Diego... Braga, perfeito. Tem-se já o equipamento à disposição, né? Quer, já instala, ok? Não tem que esperar, ok? E tem um pós-venda, que é a maior pós-venda de Alagoas, estruturando para ser o maior pós-venda do Nordeste. É por isso que a gente convidou, né, Pedro? Diego Shoa, da Desolare, para estar aqui conosco. Uma referência no segmento, né? Convidou aqui o nosso querido síndico Saulo, síndico 5 estrelas. E me diga aí, Saulo, essa comparação, né, de sistemas, hoje como é que você faz? Você já percebe essa diferença de equipamentos? Tem muita gente que quer vender aquele gato por lebre, né, como dizem. Como é que você detecta isso? É importante, quando eu faço essa formatação, não seja somente para energia solar, mas para serviços de engenharia, principalmente também, eu faço alguns pré-requisitos e digo que, para gerar esse orçamento para esse empreendimento,
onde o Saulo é o responsável como síndico, tem que cumprir esses itens. Sim. E pasmem, pessoal, tem vários itens que não conseguem ser cumpridos. Perfeito. Tive recentemente uma pesquisa de mercado, não foi para a parte de energia solar, que eu somente recebi 2 propostas. Era uma obra, diga-se de passagem, de certa forma grande, mas uma obra estrutural, complexa. Uhum. E muitos faziam, mas não tinham documentações. Perfeito. E aí fica esse cuidado, esse fino. É que ele querer fazer, mas não tem como comprovar que sabe fazer. Comprovar. E tem um síndico 5 estrelas analisando a questão. Então a gente tem um filtro aí. Tem que ter esse cuidado, porque vale ressaltar que a responsabilidade civil e criminal é de nós síndicos. Perfeito. Então imagine só, a gente, por deliberação de preço, falta de cuidado, a gente coloca lá uma pessoa pendurada lá para fazer um serviço nas alturas, né? Perfeito. Sem o curso NR35, sem ter as devidas habilitações, a empresa não é cadastrada no CREA, não tem seguro de vida. E acontece um sinistro. E acontece um sinistro de morte. Então, a gente vai deixar isso, vai ser péssimo. Uma coisa muito importante que o Saulo falou é o cadastro no CREA. Poucas empresas aqui no estado de Alagoas são cadastradas no CREA. Por que isso? Elas acabam pegando muitos engenheiros de fora. Os engenheiros são daqui. Então, freelancers. Terceirizam o projeto. E vão embora. E vão embora. Então, assim, a partir do momento que der o problema, você vai procurar quem? A RT, tá? Beleza. Você vai no Rio Grande do Sul procurar vai em São Paulo procurar esse engenheiro, né? Então, assim, a nossa empresa, a RT, quando ela sai com o CREA, com o meu CREA e com o CREA da empresa também, né? Que a gente é credenciada lá no CREA. Ter o corpo de engenharia, né? Credenciado ao CREA. Permita-me, Pedro, né? Assim como o Diego Saulo fez o comercial, vou fazer também, né? Sim. É como ensinar oratória sem ter mestrado em comunicação pelo FRJ. É como ajudar o outro a destravar sem ser psicanalista clínico, como é o meu caso. É como ensinar o outro a falar nas mídias sem ser jornalista com experiência midiática, como é o caso agora. Então, quando você tem alguém no comando que é da área, que é síndico 5 estrelas, que é engenheiro eletricista, isso faz, gente, uma enorme diferença. Você, síndico profissional, que está nos assistindo, você que é condômino, que está nos assistindo, pense nisso, porque lá na frente, se der algum problema, né, você pode responsabilizar ou não. E se der bom resultado, melhor ainda, você conta a história, né, Pedro Erlon? No meu caso, né, eu tenho que lidar com consultores de seguro. Consultor não é corretor. Perfeito. Consultor não tem SUSEP. Perfeito. Consultor é uma pessoa que vende qualquer coisa. É um vendedor de seguros. É um vendedor, né? Então, responsabiliza quem, cobra onde, cobra quem, Perfeito, né? perfeito, exatamente. E é por isso que no programa nós temos aqui, né, ancorados em um expert em condomínios, um síndico profissional, né, com gestão de seguro predial, que é Pedro Erlon. Tem que ter esse cuidado também. Todos aqui dessa mesa, né, especialistas nas suas áreas, né? Exatamente, Tem propriedade para falar, né? Exatamente, fundamental. Pois bem, assembleias, aprovação, engajamento dos condomínios, né? A gente está falando um pouco sobre isso, mas eu queria avançar um pouquinho em relação à questão dos impactos positivos que podem ser percebidos além da economia financeira, né, na implantação de energia solar. Cabe para o Saulo e cabe também para o Diego. É por ser uma energia limpa, né? Aí a gente vai para o meio ambiente, né? Onde a gente está protegendo também o meio ambiente, ajudando o meio ambiente por estar gerando energia limpa. Além disso, também você consegue valorizar também o imóvel, porque, vamos lá, se você colocou energia solar e você já terminou de quitar suas parcelas, dá para o condomínio talvez ficar mais barato. Ou aquele dinheiro que seria investido em energia ser investido em outra coisa. Ou pelo menos não aumentar a taxa, né, Saulo? Não aumentar a taxa de condomínio, já é uma grande... E uma das coisas também, caso o condomínio não tenha espaço físico no telhado, né, na laje, mas tenha um espaço físico térreo, dá para você fazer também garagens com energia solar. Perfeito. O carport, né? A gente tem feito muito isso também, e aí você gera também a sombra para aquele carro. Então tá gerando energia, tá gerando sombreamento também para aqueles carros. Excelente ideia. Não é? Pedro Erlon. Quais são, Diego e Saulo, né, os erros assim, que tem que ser evitados numa instalação de um sistema desse? O que pode dar errado? O que acontece
Quando acontece errado, o que é? Se tem exemplos aí pra gente. Quando, por exemplo, se contrata uma empresa que não é a de Solar. Pronto, aconteceu, não foi o Saulo, né, um outro síndico e um outro condomínio. Mas quando dá errado, o que pode dar errado? Eu já tive como experiência, né? E vale ressaltar que tem que ter um cuidado. Não é que não vai ter cuidado na laje também, né? Aí, como já foi dito anteriormente aqui pelo Diego, que a laje faz a parte estrutural e coloca o material em cima e não fura a laje, tranquilo. Mas quando o prédio é de telhado, quando o prédio de telhado é algo mais, digamos assim, mais delicado, né? É algo que tem que ter um carinho maior, uma mão maior, um cuidado maior na sua devida implantação. Então, nessa parte, quando é telhado, se não tiver um zelozinho na instalação e logo na seguida, após a instalação, para poder fazer aquele pente fino. Aí quando a gente pega uma chuva dessa que está acontecendo de sábado para cá... Chuva não, temporal. Mundo aqui, né? Pode vir acabar ocorrendo, né? Infiltrações e assim sucessivamente. Essa questão da parte elétrica também tem que estar bem guardadinha, tem que estar pode bem... ferir a manta de qualquer forma, mesmo não perfurando, mas pode agredir de alguma forma. Então a gente é um gargalozinho quando se tem instalação em telhados. Então tem que ter um cuidado bem aprofundado. O síndico sobe o telhado, Saulo, quando tem essas situações, sobe ali. Sobe também. Esse é o trabalho invisível. Quando a gente já instalou nos prédios do Saulo, ele ia lá, acompanhava toda a instalação também. Esse é o trabalho invisível que o condômino não vê. Eu gosto de ver de pertinho, entender, para que a gente possa ir mitigando, né, as dúvidas que porventura surjam a posterior. Então a gente vai junto olhando aí. Bate também. uma foto, coloca no grupo, Coloca né? no grupo. É interessante. Inclusive, Saulo, Diego, tem até síndico que vira o ano, entendeu? Em portaria, né? Ah, já aconteceu. É bom. Você 5 horas da manhã sube a portaria, fica até ali 2, 3 da tarde. É maravilhoso. Já subiu a portaria, Saulo? Já ficou algum dia? Eu já não? Fiquei, mas foi bem menos tempo. E não foi na virada do ano. Não foi na virada do ano. Espero não ter essa experiência, mas se precisar, a gente está disponível aí. Após quanto tempo, em média, um sistema fotovoltaico gera retorno financeiro efetivamente para o condomínio, Saulo? E também... Vamos lá, se a gente tiver pronto entregue, instalar, né, no próximo mês você já está tendo o retorno do investimento. Uau! Então, assim, a gente dá uma média mais ou menos de 45 a 90 dias de instalação, porque tem que ter aprovação maravilha. Junto à concessionária, né? Que maravilha. Esse processo demora quanto tempo? Vamos lá, decidimos hoje, Instalar, fizemos uma assembleia, aprovamos. Quer instalar no condomínio. Amanhã você está na concessionária de energia e dá entrada num processo. Isso, a gente dá entrada num projeto junto à concessionária. Enquanto isso, a gente vai vendo a demanda também para poder fazer a instalação. Sim. Né? A Então, questão instalou, prática. após a instalação e o projeto aprovado... é aprovado pela concessionária. Isso, Demora concessionária. quanto tempo? Em torno de 15 dias. É rápido. Muito bom. Muito 15 rápido. dias. Perfeito. Sempre Saulo, foi assim, não? Não, já foi, já demorou mais um pouquinho, mas agora realmente o pessoal tá bem ágil. Saulo, e o que é que o síndico faz para também facilitar esse processo? O que a gente pode fazer para facilitar, além de... A parte burocrática, né? Essa parte burocrática que, caso, a depender da forma de pagamento, vem questão dos trâmites junto ao banco, se tem algum tipo de financiamento, né? Questão de documentação junto com a ata, por exemplo, em cartório. Então, a partir do momento que temos a aprovação em cartório, temos a aprovação em assembleia, a gente reunir essas documentações para que possa, junto com a empresa, eles darem celeridade. Que às vezes pode ser que eles demorem um pouco, porque nós, síndicos, ou o prédio, ou alguém deixou de entregar aquela documentação que eles necessitam. Tem que ser então uma acontece parceria. muito isso. Então a gente, agilizando essa parte, a gente tem como cobrar, digamos assim, ó, o filho agora é seu e bota pra rodar. Né? E após o projeto aprovado, né, a gente solicita a vistoria. E a concessionária ela tem mais 7 dias para poder fazer a vistoria. E ali vai em loco, faz toda a vistoria do sistema, ver se está funcionando da forma que é para funcionar. E aí eles ligam, trocam o medidor, colocam o medidor bidirecional. Média 45 dias para estar instalado. 45 dias. Né? De 45 a 90 dias você consegue... Muito pouco tempo, né? Para ter um benefício dessa magnitude. E o benefício você já tem no próximo mês, porque ligou, você já começa a economizar na conta de energia. Portanto, você que é síndico profissional, você quer instalar, vendo os benefícios que tem energia solar no seu condomínio,
A hora é essa, claro, a gente vai indicar, né, a Desolar, que está aqui conosco, sem dúvida nenhuma. Sim. Ok? Informações em relação à postura do síndico, fala com o síndico 5 estrelas, né? Fala com o Saulo, que ele também dá, evidentemente, a sua contribuição, não é, Pedro Errol? Eu gostaria de saber como é a manutenção do sistema, né? Saulo, qual é a manutenção? Esse sistema ele exige o que do condomínio? Ele exige que providências do Saulo Jorge, do síndico? Certo, eu vou falar um ponto e depois eu vou passar para o Diogo, que ele vai explanar, tenho certeza, com mais ênfase a parte técnica, né? Uhum. O Saulo sabe, mas não sabe tanto. Mas eu quero deixar uma dica muito importante, que inclusive eu ainda, Pedro, não fiz ainda e não estou fazendo esse acompanhamento. Mas iniciarei no máximo aí mais 10, 15 dias junto com a Desolares esse acompanhamento das usinas que ainda que eu tenho implantado o sistema, né? Tem alguns prédios que eu tenho, inclusive em casa também, né? De ordem privada, né? Particular. E o que é que ocorre? A gente aprende muito só com a dor, né? Sim. Então, Verdade. Isso nunca tem ocorrido Principalmente brasileiro. Brasileiro Isso nunca tem ocorrido ao longo desses anos comigo. Quando foi agora, recentemente, uns 2, 3 meses atrás, eu recebi uma conta minha em um dos prédios e vi que a minha conta liberava sempre R$300. E aí notei que a conta veio 600. Depois veio 800. Então, está diminuindo a minha geração de energia? Não. Quando eu fui ver, professor, o meu disjuntor tinha, por algum curto, algo que ocorreu, eu deixei de gerar energia durante um bom tempo. Sem perceber. Sem perceber. Perfeito. Por quê? Correu um curto, né? É algo que está lá funcionando, digamos, de forma automática. A gente não está todo dia olhando para o disjuntor, né? Se é o disjuntor da casa da gente, cai e nota logo, faltou energia, né? Verdade. Perfeito. Mas o disjuntor paralelo, né, que o prédio continua funcionando na sua totalidade sem Porque ele nenhum está problema. consumindo a energia da concessionária. A concessionária, não está Verdade. gerando nada. Não. Então, só vim notar isso mais à frente. Então, voltando à pergunta, Pedro, Grande Saulo, dica, grande essa dica. questão da Dica, manutenção, sua Saulo, o que é que você experiência. tem que fazer, o que é que você tem que ter de cuidado? Eu vou estar agora, nesses próximos dias, existe um sistema de acompanhamento online que a própria empresa faz, aplicativos, onde se porventura tiver alguma falha no sistema, automaticamente eles são avisados e, logicamente, vai fazer a tratativa junto com o síndico. Ó, teu sistema parou. O que foi que houve, Saulo? Eita, deixa eu olhar aqui. Caiu, não está funcionando, então vamos lá olhar e logo. Então, esse investimento, que é um pequeno investimento, Sim. a gente faz com que não tenha uma surpresa desagradável com o passar dos dias ou dos meses. Então, isso ocorreu comigo. Então, para que não possa ocorrer novamente, a gente aprende com os erros, acerta com os ajustes para acertar. Tentativa erro, né? Então, isso daí E aí, realmente é uma dica de eu ouro. vou estar implantando nesses prédios esse acompanhamento junto com a Desolar, nesses empreendimentos que hoje tem a energia, que tem a geração de energia, para que eu não possa ter essa surpresa desagradável, como ocorreu em um dos prédios. E aí, lógico, né, para as manutenções, existe outro tipo de manutenções, que é a questão da limpeza e assim sucessivamente. Aí eu vou passar para o Diogo explicar melhor. E os síndicos, assim, que já tiverem sistema fotovoltaico instalado e for com outra empresa, pode também contratar o nosso pós-venda, os nossos planos de pós-venda, para que a gente possa acompanhar. É como se a usina ela tivesse no UTI, né? Fosse um paciente e ali tivesse um médico olhando para ela o tempo todo. Mesmo não sendo um sistema instalado pela Desolar, você pode estar acompanhando isso. Sim, a gente pode estar acompanhando e cuidando também do seu sistema. Então, assim, voltando para a manutenção é feita limpeza das placas, reaperto dos parafusos, porque de manhã esquenta, à noite esfria, isso vai dilatando o parafuso, né? Vai criando folga, né? Reaperto dos parafusos também junto do inversor, né? Do disjuntor, para ver se tem... E verificação também se tem algum ponto quente em alguma instalação, em alguma placa. Somos leigos, né? Por que o ponto quente é importante? O ponto quente pode ser causado por folga do parafuso, né, de um disjuntor. Isso isso ali pode causar um curto, né, como também um sombreamento na placa ou alguma célula da placa queimada, porque muitas empresas, quando vão instalar, eles acabam pisando na placa. Até outros prestadores de serviço, né? Então, assim, ela aguenta.
Só que dentro ela vai criando microfissuras nas células. 125 quilos aguenta, então, não? Aguenta, não pulando, né? Não usando como uma cama elástica, mas aguenta. Né? Então, assim, muitas empresas acabam fazendo isso e aí cria ponto quente ali nas placas também, e isso vai danificando e também diminuindo a geração daquela placa. Não só daquela placa, porque se uma placa estiver danificada e ela estiver conectada em outras, em série, ela acaba danificando também as outras, comprometendo. Prejudica a geração no todo. Acaba comprometendo todo o conjunto que está ligado nela. Programa Condomínio em Foco na rádio CBN Maceió, a rádio que toca notícia. Hoje, Diego Shoa, sócio-diretor da Desolare, e também o querido Saulo, que é síndico 5 estrelas, Saulo Jorge falando aqui conosco a respeito desse tema tão interessante que é energia solar. Energia solar, mais do que o presente, é o futuro, com a expectativa que nós temos para a energia solar no futuro e o que se pode, então, já dar assim, um briefing para quem está nos assistindo nesse momento. A energia solar é o presente já, né? Não digo nem o futuro, mas ela vem crescendo cada vez mais, né? E principalmente agora que a gente está com secas, também lá na parte do sul, já vi que vai aumentar, vai entrar a bandeira vermelha. Naturalmente. Né? Então, termoelétricas serão ligadas. Então, cada vez mais o Brasil vai ser dependente desse tipo de energia. Então, além de você colocar energia solar, você melhora a qualidade do seu equipamento, porque você está utilizando energia limpa também ali, sem tantas oscilações da rede, né? E também valorização. Então, você que tem interesse em colocar energia solar, busque agora, né? Não deixe para depois. É o hoje, não deixe para amanhã, né? É realmente um investimento. Algumas pessoas veem como um custo. Custo é um carro, é alguma coisa assim. Perfeito. Mas a energia solar é realmente investimento. Você tem um retorno disso. E o retorno está dando em torno de quase 2 anos. Perfeito. Então é muito rápido esse tiro. Se eu coloco energia solar no meu imóvel, no eventual venda, no eventual locação, isso valoriza ainda mais o meu imóvel, sim ou não? Sim, valoriza. Valoriza em torno de 10%. Olha só. 10% do imóvel. Perfeito. É o diferencial. Facilita até a venda. Sim, além da valorização. Você vender algo que já está com energia solar, você não vai ter o trabalho de contratar uma empresa, passar por toda a obra, né? E importante também frisar que, não sendo para condomínio, né? Porque para a gente, digamos assim, ratear, né? Como diz a história, para condomínio é mais complicado, né? Não é possível. Mas você pode também ter a sua energia solar ser implantada em qualquer lugar na nossa querida Alagoas e, consequentemente, ser distribuído para uma casa sua de praia, para um apartamento seu, para um apartamento do Você outro pode familiar comprar seu. um terreno lá No sertão. No sertão. e criar ali a sua fazenda. Agora, sua fazenda e distribuir de acordo com a sua necessidade familiar, de acordo, lógico, com os pré-requisitos que são necessários, mas isso pode ser feito sim. Eu tenho isso no meu apartamento, por exemplo. Você fez dessa forma? Eu fiz dessa forma, né? Vale a pena. Mais uma dica de ouro aqui. Desconta no meu apartamento, desconta no apartamento do meu sogro e na casa de praia. Porque gera mais do que o necessário, Mais né? do necessário. A gente fez uma curiosidade. Inclusive, a Desolares que felhar, viu? Uma curiosidade. Você se o faz em Pedro outros Erlon... estados também? Eu já me Fazemos. interessei, viu? Quem faz show no Nordeste... Vamos levar para se o Pedro Erlon quiser transferir para o castelo de férias dele na França, né? Aí já fica mais difícil porque é internacional. Tem que estar na mesma região, tem que estar na mesma concessionária. Então aqui a Equatorial e a Alagoas todinha pode ser feito. Não pode ser no castelo do Pedro Erlon na França ele passa férias. Não? Se eu tiver, então, um lote lá em Igreja Nova, eu posso fazer a minha fazenda lá e colocar para o meu endereço aqui. Sim, pode sim. Você pode botar em Delmiro e abater em Maragogi. Maracaju não vai não, tem que ser a concessionária. Aí porque já é outra concessionária. Se fosse a mesma, poderia ser em outro estado também. Tem que ser a mesma área de concessão. Tem que ser a mesma área de concessão. Alagoas, Muito bom. Quando o papo é bom, passa rápido, né, Pedro Erlon? Estamos encerrando... Vamos aumentar para 2 horas esse programa, Carlos. Estamos encerrando o programa Condomínio Foco, Rádio CBN Maceió, a rádio que toca notícia. Um oferecimento de Aço Bom Preço, Bom de Aço, Bom de Preço e do Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. Bom, chegamos àquele momento do Se Vira nos 30. Então, considerações finais dos nossos 2 convidados de hoje. Vamos começar aqui por ordem alfabética. Diego Uchoa, engenheiro eletricista, administrador, sócio-diretor da Desolare Energia.
com quase 10 anos no mercado, especializado em soluções fotovoltaicas. Se vira nos 30, suas considerações finais. Diego Shoa, já agradecendo a sua honrosa presença. Eu queria agradecer o convite, né? A gente está crescendo cada vez mais no setor, né? A gente aqui é líder em Alagoas, no estado de Alagoas, em instalação de energia solar. Né? Então, eu queria agradecer pelo convite e dizer a você que quer colocar energia solar, procure uma empresa que tenha responsabilidade com o cliente. Não é uma empresa que vai vender e deixar você na mão, mas procure uma empresa que tenha uma caminhada, que tenha uma equipe, que tenha funcionários para poder te atender da melhor forma. Né? A gente já ganhou 3 vezes seguidas o destaque do ano na área condominial também. Então, assim, a gente vem crescendo cada vez mais e abrangendo pelo nosso serviço. É tanto que tantos clientes nos buscam que fecharam com outras empresas para que a gente possa cuidar das usinas deles. Obrigado, Diego Shoa. Saulo Jorge, síndico profissional desde 2016, pós-graduação em gestão condominial, graduação em administração, certificado de síndico 5 estrelas pela Fundação Vanzolini, formação pelo Dale Carnegie Instituto de Comunicação e Liderança, certificação internacional pela Magic Leader na Disney em Orlando e docente há mais de 20 anos. Saulo Jorge, já agradecendo a sua participação especial, suas considerações finais em 30 segundos. Ok, professor, é uma honra estar sentado aqui ao lado do senhor, pessoal que eu admiro demais, os demais aqui da mesa, querido Pedro, Diogo, cliente e amigo, cliente não, né? Cliente também, né? Cliente e amigo, né? Vou virar síndico do prédio dele daqui a algum tempo, estou conversando com ele também. Pessoal, muito obrigado pela participação, muito enriquecedor. Essas dicas que foram passadas por nós aqui, sigam. Procurem realmente implantar, é algo muito benéfico para o prédio, sustentável. Então é algo que não tem por que não ser implantado, não ser alimentado essas informações em momentos assembleários, em reuniões prévias nos seus prédios. E indico. Vamos muito lá, bom. Implantar a energia solar é uma das soluções muito importante para os condomínios, entre outras que com certeza existem, que é de súbita importância ter esse devido conhecimento e buscar da melhor forma possível no meio condominial, nas tratativas condominiais. Grande abraço, Saulo Jorge, síndico profissional. Muito bom. Considerações finais dele, que é expert em condomínio, síndico profissional, ele que é especialista em gestão de seguros prediais, nosso co-apresentador Pedro Erlon, suas considerações finais. Hoje foram aí dicas de ouro, né, que a gente pôde captar desses dois profissionais. E é isso, a CBN está aí em toda a abrangência do estado de Alagoas, produzindo esse conhecimento. E eu queria deixar uma reflexão, que a energia solar é uma decisão que une técnica, gestão e visão de futuro, né? E dizer que o que foi compartilhado hoje realmente vai ser importante para essa sociedade alagoana. Obrigado a todos. Obrigado, Pedro Erlon. Estamos finalizando o programa Condomínio em Foco na Rádio CBN em Maceió. A nossa reflexão de hoje é a questão da energia solar. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Gênesis 1, 3, 4. Pois bem, com a apresentação de jornalista Carlos Conce, do síndico profissional Pedro Erlon, direção técnica e marketing Vasconcelos, encerramos assim o programa Condomínio em Foco de hoje na Rádio CBN Maceió, a rádio que toca notícia. Até a próxima terça-feira, às 15 horas. Fique agora com o repórter CBN.